Lucas capítulo 8, versículo 40. Estou com a Bíblia aqui com a letra bem miúda. Vamos lá. Versículo 40 diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga. Em algumas traduções vai estar escrito o chefe das sinagogas, em outra o dirigente das sinagogas. O dirigente da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, ou à beira da morte. Indo Jesus, então, o apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, por nenhum médico foi curada. E chegando por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, e então você me pergunta: quem que me tocou? E então Jesus lhe disse: Alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude, bem sei que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo havia ficado curada, havia ficado sarada. Então Jesus lhe disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Amados, Jesus, ele é a figura mais fascinante que o ser humano possa conhecer. Jesus é a ideia mais elevada da filosofia. Jesus é o artista mais exuberante que existe. Tudo o que Jesus faz é bom, tudo o que Jesus faz é amoroso, tudo o que Jesus faz é perfeito. Jesus não contém perfeição, Jesus é perfeição. Jesus não tem amor, Jesus é amor. Jesus não tem bondade, Jesus é a bondade. E portanto, tudo que Jesus faz, nenhuma dessas coisas é 15% boa, é 20% amorosa, é 30% justa, não. Tudo que Jesus faz é 100% o que Jesus é. E é muito precioso nós olharmos que diante de toda a existência humana, digamos assim, de Cristo, nós vemos Cristo passando por diversos desafios e Cristo superando todos eles. E ao observar a trajetória de Cristo, isso enche o nosso coração de esperança, porque nós olhamos para alguém que é invencível. Se Jesus fosse um lutador de boxe, um lutador de MMA, eu poderia te dizer que Jesus é o dono do cinturão mundial, e ele é undefeated, ele é invencível, ele é imbatível. Jesus nunca perdeu um round no mundo espiritual. Jesus jamais esteve sob perigo, mesmo que pela ótica humana, em alguns momentos, pareceu que ele possivelmente esteve perto do fim. Eu não sei se você sabe, mas a decepção dos discípulos quando Jesus morreu, o medo e a frustração foram tão grandes, que os discípulos foram se esconder e foram se isolar, com medo de serem os próximos assassinados. Afinal de contas, assassinaram o mestre, provavelmente eles seriam os próximos a serem perseguidos e mortos. Eu não sei se você percebe, mas Jesus muitas vezes parece ter as suas estratégias particulares para lidar com os dramas da vida. Nós vivemos numa sociedade que nos dá determinadas diretrizes. Nós vivemos numa sociedade, por exemplo, que nos ensina que mesmo que nós não estejamos fortes, precisamos parecer fortes para intimidar o inimigo. Mas Jesus diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vivemos numa sociedade
que nos direciona o tempo todo a nós aparentarmos estarmos bem. O impulso da sociedade é que nós tenhamos o retrato que nós vemos hoje nas redes sociais, onde todos sorriem, todos têm um bom relacionamento, todos têm uma vida perfeita e todos têm uma frase de efeito para ensinar. Sinceramente, quando eu abro o Instagram, hoje em dia, a impressão que eu tenho é que todos aqueles que eu sigo são coach. É que todos aqueles que eu sigo são mentores e que têm tudo a ensinar sobre tudo na vida. Sabe, o ambiente virtual, inclusive, potencializou algo que é muito estranho. Nos parece que as pessoas sentem a necessidade de mostrar que sabem de tudo sobre tudo. Não importa o escândalo, não importa o tema, não importa a polêmica, todos têm uma opinião para dar, e eu não me importo com isso, mas parece que todos necessitam, como se fosse uma obrigação, emitir uma opinião sobre algo. Mas já dizia alguém, que eu não sei o nome, eu sou o expert em gravar as frases e não os autores, mas algum filósofo disse: não se pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Portanto, quando nós olhamos a história de grandes mestres, de grandes homens, de grandes ícones, e sinceramente eu respeito a história de muitos deles de outras religiões, nós olhamos a história de Maomé, a história de Confúcio, a história de diversos ídolos religiosos de outras filosofias, outras culturas, outras religiões, nós vemos coisas muito grandiosas em suas histórias, mas muitos deles ficaram parados em alguma coisa. Muitos deles não conseguiram superar alguma coisa. Mesmo a nossa ciência, que nesse ano, em 2021, nessa era da humanidade, já é tão evoluída, a ponto de inclusive criar vacinas em tempo recorde, ainda assim essa ciência não tem resposta para tudo. O que eu quero te dizer é que você pode admirar muitas pessoas, você pode admirar muitas ideias, mas tanto pessoas quanto ideias são limitadas. Jesus é ilimitado, Jesus é invencível, Jesus é inestimável, Jesus é infinito. Não há nenhuma pergunta que Ele não consiga responder, embora nem sempre nós possamos entender as respostas que Ele dá. Não há nenhum problema que fique de pé diante desse Jesus. Não há nenhum paradoxo que Ele não possa solucionar. Não há nenhum drama que Ele não possa dar um fim. Não há nenhum nó que Ele não possa desfazer. Eu lembro que quando pequeno havia a expressão chamada nó cego. O nó cego era um nó que era dado de um modo que ninguém conseguia desfazer. E talvez você consiga enxergar diversos nós cegos no seu pensamento, diversos nós cegos no seu sentimento, diversos nós cegos na sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus vai além de toda impossibilidade. Se nós pudéssemos ler, e por conta do tempo não iremos, mas se nós pudéssemos ler todo o capítulo 8 de Lucas, nós veremos um padrão muito claro da revelação de um Jesus que está acima de tudo isso. No capítulo 8 de Lucas, por exemplo, está registrado lá o episódio de Jesus no barco acalmando a tempestade. Esse episódio nos ensina bastante, porque Jesus está com os discípulos no barco e de repente sobrevém sobre eles uma grande tempestade. E os discípulos, muitos deles eram pescadores e pescadores experientes. Eu não sei se você já esteve num barco pequeno ou grande, um navio, um cruzeiro, não sei. Mas eu não sei se você já esteve numa grande tempestade no mar. Se você é uma pessoa que nunca passou por isso, se você passar a primeira vez vai ser aterrorizante. Mas para pescadores experientes, você está ali morrendo, você está tremendo as pernas, mas ele está, não, olha, fica tranquilo, isso aqui daqui a pouco vai passar, isso aqui é normal, todo dia acontece isso. E esses pescadores experientes tentaram de todas as formas, desesperados, e no meio daquele desespero, próximos da sua morte, eles encontram um Jesus que está dormindo no barco. Deixa eu te ensinar uma coisa, você não consegue acalmar a tempestade na qual você não consegue descansar. Você não consegue acalmar
a tempestade na qual você não consegue descansar. E aquele descanso de Jesus parecia uma ofensa aos olhos daqueles discípulos. Eles começaram a acordar Jesus e chateados, perguntaram: Senhor, olha, você não, o barco está indo à deriva, nós vamos morrer, você está dormindo. A sua postura está completamente contrária do que deveria ser. Você deveria estar nos ajudando aqui, nós vamos morrer, faça alguma coisa. Mas sabe, queridos, o que eu entendo e aprendo aqui é que muitas vezes o nosso barco vai à deriva, porque nós temos Jesus à nossa disposição, mas nós estamos o tempo inteiro tentando resolver as coisas do nosso jeito. Uma das maiores tolices da igreja de Cristo, e isso é muito comum nos dias de hoje, é desprezar as armas espirituais. A palavra de Deus diz: as armas da nossa milícia são mais poderosas em Cristo. Eu sei que Deus deu uma inteligência humana a todos, Deus deu a graça comum a todos, Deus deu estratégia a todos. Você pode se esforçar como humano, mas existe um Deus sobrenatural que está disponível a você. Quando você não consegue controlar o barco no meio da tempestade da sua vida, existe um Jesus que você pode clamar. Quando as suas estratégias falham, existe um Jesus que você pode buscar. Quando o seu barco vai afundar, existe um Jesus que se levanta. E quando você clama esse Jesus, ele se levanta, ele olha para a tempestade e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Jesus não mexe no barco, mas ele é mais poderoso do que as circunstâncias. Jesus vence a tempestade. Doutor Lucas continua registrando os passos de Jesus, e ele chega numa aldeia e tem outra história conhecida de Jesus. Quando Jesus chega no meio dos gadarenos, em algumas traduções gerazenos, e ele lidar com um homem possesso. Não era uma possessão qualquer, era uma possessão que era frequente e já conhecida em toda a cidade. Aquele homem acabava sendo o canal para toda sorte de desordem, pela possessão demoníaca que ele tinha. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui por conta do tempo, mas essa história é muito conhecida. Jesus expulsa os demônios vêm para Jesus e perguntam: o que temos nós contigo, ó Cristo? Jesus expulsa aqueles demônios. Interessante que Jesus nesse momento ele pergunta, né? Qual é o seu nome? Os demônios falam legião. E esse versículo é uma base para ensinar como uma pessoa pode ser possuída por vários demônios, por uma casta muito grande de demônios. E Jesus expulsa aqueles demônios acabam indo para uma manada de porcos. E gente, a grande chave desse ensinamento é que os porcos eram a base econômica daquela cidade. Não, você não está entendendo a profundidade disso aqui. Porcos são animais considerados impuros pelos judeus. Para você ter uma cidade cuja economia era baseada no cultivo de porcos, na criação de porcos, é porque aquelas pessoas estavam muito aquém dos mandamentos do Senhor. Mas a grande curiosidade que me desperta nesse texto é o fato de que Jesus liberta alguém. E os cidadãos daquela cidade, os moradores daquela cidade, pedem para Jesus ir embora, porque Jesus causa a eles um grande prejuízo. Quando Jesus expulsa aqueles demônios para uma manada de porcos, a Bíblia diz que aquela manada de porcos entra no mar e se precipitam e se afundam. Ou seja, foi um prejuízo de muitos animais, de milhares de animais que se perderam por conta da libertação de um homem. Aquele homem foi liberto, mas aquela cidade estava presa na ganância. Muitas vezes a proposta do diabo é justamente nos fazer cuidar de porcos, é nos fazer cuidar de coisas impuras, é nos fazer ganhar a vida através de coisas ilícitas. E deixa eu te falar uma coisa: muitas vezes a libertação que Deus propõe para você vai envolver um prejuízo social e um prejuízo humano na sua vida. Mas eu te pergunto, você está mais preocupado com a sua manada de porcos particular ou com a libertação que Jesus tem para você? É interessante que nós vemos que aquele demônio diz: meu nome é legião. Aquilo traz um ensinamento que é muito comum, pois naquela época o Império Romano colonizava Israel, e uma legião representava em torno de 6.000 soldados.
Então nós podemos inferir em modo de conjectura, não estou cravando, mas imaginando com você, que talvez naquele homem operava cerca de 6.000 demônios. Gente, eu conheço cristãos que têm medo de um demônio. Pode ter certeza aqui, ó, a gente está pregando aqui agora, está falando de demônios, tem gente que está em casa chateada, dizendo, por que tem que falar de demônio numa pregação? Eu conheço cristãos que oram com voz baixa, para que o diabo não ouça. Sabia disso? Certa vez estava orando com um clamor, né? O irmão clamou aquela coisa. O irmão estava... E eu achei que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, irmão, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, irmão, estou orando aqui e tal, baixinho, que é para o diabo não ouvir. O teu problema, o diabo ouvir? Não, porque se eu ouvir, ele vai se levantar. Meus amados, a quantidade de cristãos que têm medo de guerrear espiritualmente, ai não, porque é de retaliação, o diabo vai se levantar. Meu irmão, esse medo já é o diabo se levantando sobre sua vida. Você está com medo de perder seus porcos, por isso você está sendo nocauteado pelo diabo, você está jogando para perder. Você tem medo de um capetinha só que se levanta na sua vida. Jesus coloca o inferno inteiro debaixo dos pés dele. Jesus expulsa uma legião de demônios para mostrar que além de ser soberano sobre a tempestade, sobre as circunstâncias naturais, Jesus também é soberano sobre as circunstâncias espirituais. Eu sei que alguns tipos de problema nós passamos porque somos humanos. Jesus é a solução para esses problemas. Eu sei que alguns tipos de problema nós passamos por questões sobrenaturais. Jesus também é a solução para esse tipo de problema. E aí nós vamos para o versículo 40 e começa a história de um cara muito curioso na Bíblia. A história de Jairo. A Bíblia fala que Jairo era chefe da sinagoga, Jairo era o príncipe, Jairo era o líder da sinagoga. Amados, talvez algumas pessoas aqui não tenham conhecimento contextual, então eu faço questão de trazer um parêntese para te mostrar que o chefe da sinagoga era certamente um dos homens mais respeitados de toda aquela região. O chefe da sinagoga também tinha uma autoridade não apenas sobre o ambiente religioso da sinagoga, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus, para ler a lei, mas aquele chefe da sinagoga, ele era responsável pelo sistema educacional da região, ele era responsável até por parte do sistema judiciário da reunião. Nós estamos falando de um homem muito proeminente, muito conhecido, provavelmente também um homem de muitas posses, um homem muito respeitado e muito poderoso. Mas o poder humano, as posses humanas, a posição humana, nada disso impede de o ser humano passar por dramas que só Jesus tem a resposta. Nós estamos recentemente vendo um drama muito peculiar, muito gravoso na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, quando a chamada crise dos oxigênios levou ricos e pobres a morrerem asfixiados no hospital. E eu achei interessante quando eu li alguém falando assim, não adiantava ter milhões na conta, se não tinha oxigênio para comprar. Pode ter certeza, querido, que durante essa crise mundial do coronavírus, e principalmente nessa crise que aconteceu em nosso país, de ausência de oxigênio nos hospitais, pessoas tinham dinheiro para comprar oxigênio, dinheiro para comprar a solução, mas a solução não existia, não tinha oxigênio para vender. As pessoas faziam fila para comprar e os produtores dizendo, olha, a gente não consegue mais produzir. Sabe, a nossa capacidade como homem, a nossa inteligência, o nosso poder humano, a nossa esperteza, e particularmente aos brasileiros, a nossa malandragem, ela não nos isenta de passar por situações dramáticas. E Jairo, cheio da sua autoridade, Jairo, cheio da sua reputação, Jairo, cheio do seu dinheiro, Jairo, cheio, enfim, do seu status, a Bíblia diz que ele vem para Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Deixa
Deixa eu mostrar, isso aqui não é algo muito simples, não é tão simples quanto o texto apenas parece. Não é apenas um homem que tem status que está se prostrando a Jesus. Jairo era o chefe da sinagoga. E sabe por que doutor Lucas faz questão de sinalizar isso? Porque naquele momento, queridos, a sinagoga já estava planejando prender Jesus. Os líderes religiosos já eram inimigos de Jesus, já criticavam Jesus, já queriam encontrar um erro em Jesus. Quando Jairo vai aos pés de Jesus, ele sabe que a instituição que ele representa quer prender Jesus, desacredita de Jesus, fala mal de Jesus, critica Jesus, e ele vence o preconceito que rondava. Ele não está limitado ao que achavam que iriam falar dele. Provavelmente naquele momento Jairo, ao recorrer a Jesus, um profeta perseguido e criticado, Jairo estava colocando a sua reputação, colocando o seu status em jogo. Provavelmente poderia até perder a sua posição, mas Jairo vence os preconceitos e se coloca aos pés do Senhor. Eu conheço pessoas que já entenderam o amor de Deus, já experimentaram o poder de Deus, mas estão ainda com medo do que a sua família vai pensar, estão com medo do que o seu namorado, sua namorada vai pensar, estão com medo do que os seus amigos vão pensar, porque crente é situação de deboche hoje em dia. Ser crente não é mais status, é situação de vergonha. Se você colocar algo da palavra de Deus nas redes sociais, você vai ser criticado, você vai ser perseguido, e talvez você esteja num duelo dentro de você, onde você não quer abrir mão do seu status, você não quer abrir mão da sua posição, mas meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa fazer como Jairo e se prostrar aos pés de Jesus. E é interessante, e é muito engraçado isso, que Lucas vai narrando a história de Jairo. Jairo se prostra, Jairo roga, Jairo implora, e Jesus então vai acompanhar Jairo até a casa dele, porque a filha dele estava à beira da morte. E aí do nada, se você for ver o texto, do nada, Lucas para de narrar a história de Jairo. Jesus está indo curar a filha de Jairo, aí do nada entra outra história. E estando indo Jesus, aparece do nada, irmãos, aparece uma mulher. Tinha fluxo de sangue, estava há 12 anos, meu irmão. Recentemente eu vi uma postagem muito interessante sobre TPM, né? As mulheres falam sobre TPM, tem muitos memes sobre TPM. E foi alguma moça, alguma pessoa, alguma amiga minha que postou alguma coisa assim na TPM, que tem que relevar, porque é TPM, porque na TPM chora, porque na TPM é chocolate, porque na TPM é raiva, porque na TPM ela está certa mesmo que esteja errada, e um monte de coisa. Mulher na TPM, você já sabe, né? Você não precisa ministrar isso sobre a sua vida, irmã, só viver. Só viver. Né, Messia? Começa aqui, né? Mas, gente, essa mulher estava há 12 anos ininterruptamente com o seu fluxo menstrual desajustado. Não só desajustado, não parava. A Bíblia diz que ela havia gastado todas as suas economias atrás de cura, atrás de resolução. E veja, preste atenção, não era apenas o drama da enfermidade. Segundo a lei mosaica, que operava naquela época ainda, a mulher no período menstrual, ela precisava ficar reclusa, inclusive da sua família. Ela era cerimonialmente considerada impura. Agora você imagine, se já havia esse preconceito ao ponto da mulher sequer poder circular socialmente, nesse período menstrual. Imagine uma mulher que está há 12 anos, não apenas lidando com uma enfermidade, mas também com o preconceito social por onde ela passava, e com a exclusão social de onde ela passava. Agora eu quero te trazer um contraste aqui. Quando a Bíblia fala de Jairo, ela cita o nome. Quando a Bíblia fala de Jairo, ela cita a posição de Jairo. E eu já citei aqui que Jairo era um dos homens mais importantes por ser o chefe da sinagoga. E no meio do caminho, enquanto Jesus está indo curar a filha de Jairo, aparece uma mulher que nem tem nome na Bíblia.
uma mulher que está numa condição de saúde prejudicada, numa condição religiosa prejudicada e numa condição social prejudicada. O cara mais importante, a pessoa mais importante e a pessoa menos importante aos olhos dos homens, todas elas têm importância diante de Deus. Jairo lidava com um tipo de tentação, e era a tentação de talvez se sentir grande demais para chegar a Jesus. E talvez você esteja me ouvindo agora e lide com isso. Talvez você seja grande demais, seja importante demais, tenha títulos demais, tenha dinheiro demais para chegar a Jesus. E outras pessoas se sentem pequenas demais, incapazes demais, excluídas demais. Mas não importa quem você seja, o poder de Deus alcança do menor ao maior, o homem e a mulher, o gordo e o magro, o branco e o negro, o rico e o pobre. O poder de Deus alcança todos. Jesus pode mudar a sua história. Esse Jesus que acalma a tempestade, esse Jesus que expulsa demônios, esse Jesus, quando é tocado, ele interrompe tudo e diz: esse toque é um toque diferente. E é interessante, eu te convido a visualizar essa situação comigo. Jesus está andando e a multidão está literalmente apertando Jesus. Imagina comigo agora uma campanha eleitoral, onde os políticos são completamente rodeados pelos seus eleitores, pelos seus apoiadores. É basicamente isso. Imagine, irmãos, Neymar. Não estou querendo comparar Neymar com Jesus, pelo amor de Deus. Mas você ter a noção da cena. Neymar sair sozinho na rua, e alguém gritar assim, uma criança gritar: Neymar, tira uma foto comigo. Aí gerou ali um tumulto, aquela coisa toda. Eu lembro de uma entrevista dele, por exemplo, ele estava no Santos, no início da carreira, menino ainda. Certa vez ele foi no shopping, e aí uma pessoa encontrou ele no shopping, começou Neymar, tira uma foto comigo. Ele tirou. Aí apareceu outra pessoa: tira a foto, tirou. De repente, irmão, estava um tumulto tão grande que teve que fechar o shopping. Agora traduz essa cena para Jesus, com milhares de pessoas ao redor dele, tocando ele, apertando ele, querendo senti-lo, e de algum modo, alguém toca a orla, a ponta das vestes de Jesus, e Jesus sente que algo diferente saiu de dentro dele. Sabe o que eu acho apaixonante nessa mulher? É que ela conseguiu extrair algo de Jesus. Quantas vezes, queridos, nós chegamos perto de Jesus, mas não conseguimos extrair nada dele, porque nos falta um interesse verdadeiro. Sabe, de toda aquela multidão dos milhares que estavam atrás de Jesus, os milhares que apertavam Jesus, ninguém havia tirado algo dele que aquela mulher conseguiu tirar. Jesus para tudo e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. E aquela mulher agora, ela tem um dilema. Aquela mulher, vamos calcular aqui, pela ótica humana, Jesus não pergunta assim, quem me tocou de Jesus? Pode ter soado até como uma ameaça. Espera aí, quem teve a audácia de me tocar? Não estou dizendo que foi isso, mas pode soar como audácia, entende? Imagina você estar numa multidão com alguém importante, você toca na pessoa, a pessoa para: espera aí, quem mexeu comigo? E aí os seguranças, rapidamente, vão pegar, não, a mulher fica com medo, ela fica assustada, ela fica com medo da multidão, poderia apedrejá-la, poderia esmagá-la, ela nem deveria estar ali. Amado, talvez, não olhe para fatores externos agora, mas olhe para o seu interior. Talvez na sua própria mente existam pensamentos que dizem: você não é digno de chegar aos pés de Jesus, você já aprontou demais, você já bagunçou demais, você já pecou demais, você não era nem para estar aí na igreja, está indo para a igreja agora para quê? Bagunçou tanto, agora é crente, vai ser crente agora. Você que já fez poucas e boas no mundo, agora você vai querer se converter. Mas essas vozes no seu interior, elas podem ser potencializadas pelo inimigo. Você precisa
ter fé de que se você chegar a Jesus, dele vai sair virtude para curar a sua vida. Olha o que Jesus fala: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher, olha só, versículo 47, vendo que não podia se esconder. Perceba, o plano A dela era se esconder. O plano A dela era se esconder. Pois que ela viu que não podia se esconder. Deixa eu abrir um parênteses, contar uma história aqui. Certa vez, eu estava assistindo um culto, um determinado pastor, um homem de Deus, um homem muito usado pelo Senhor no sobrenatural, e esse pastor entregou assim uma palavra muito forte no culto para todo mundo assim: olha, tem alguém aqui nessa igreja que está assim, 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 assim. Quem é? E ninguém respondeu. Ele: não, eu sei que você está assim, 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 a sua história é essa. Você está aqui, levante sua mão. E a pessoa, e ninguém respondeu. E aí o pastor fala: olha, eu não estou preocupado com isso, eu não estou constrangido, não vou passar vergonha nenhuma, eu vou esperar. Quem é? Aí o pastor começou a funilar. A pessoa está do lado de cá, no setor tal. E ele se aproximou: quem é a pessoa? E ele começou a dar tantos detalhes, tantas características. Depois de muito tempo, vem a pessoa chorando à frente, receber a palavra de Deus, receber a cura de Deus. E foi engraçado que essa pessoa comentou que demorou de falar quem era, porque estava com vergonha. Mas a vergonha foi vencida, ela foi curada. O plano A daquela mulher era se esconder. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o seu plano A seja você esconder os seus podres. Talvez o seu plano A seja você esconder o seu histórico. Talvez o seu plano A seja você esconder a sua vergonha. Mas quando você vence a vergonha do pecado oculto e expõe a sua miséria, aleluia. Versículo 48, Jesus diz: a tua fé te salvou. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: a ponte que liga o seu desejo de ser curado a uma cura real é muitas vezes você ter a coragem de expor as suas misérias diante de Jesus. O passo que você precisa dar é justamente chegar para Jesus e dizer: Jesus, olha só, está aqui, eu sou a mulher, tenho 12 anos, estou impura, se o pessoal quiser me apedrejar, pode apedrejar, foi eu que te toquei. Jesus vai lá e fala assim, Jesus não fala, seja curado agora, Jesus fala assim: a tua fé te salvou. A cura já estava disponível, mas ela só foi acessar a cura quando ela venceu a vergonha de reconhecer quem ela era e como ela estava. Então, no meio de uma cura, no meio do caminho para curar a filha de um dos homens mais importantes, Jesus cura também uma mulher que não tinha importância alguma na sociedade. E Jesus vai lá, ele continua caminhando, e esse mesmo Jesus que venceu a tempestade, que venceu os demônios, que venceu a enfermidade, ele chega na casa de Jairo, e a Bíblia fala que na casa de Jairo haviam algumas mulheres que eram contratadas literalmente para chorar. E aquelas pessoas eram incrédulas, elas não acreditavam no poder de Jesus. E quando Jesus chega na casa de Jairo, ele pede para que aquelas pessoas incrédulas saiam do local. Vem comigo aqui, lê um versículo aí comigo. Não tem como a gente ler o texto todo, mas eu quero chamar a sua atenção para um versículo aqui. Olha só, versículo 49. Estando Jesus ainda falando com a mulher do fluxo de sangue, chegou um servo da casa de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Você lembra de Lázaro? Jesus chega na cidade, né, em Betânia, e aí a irmã de Lázaro chega para Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes. Ela não sabia que o poder de Jesus não se limita a uma circunstância. Aquele servo, ele vem correndo e fala: Jairo, olha, não precisa mais.
Jairo, essa parada que ele deu aí para atender essa mulher do fluxo de sangue, isso aí atrasou tudo, cara. A vacina era para chegar no mês tal, deu briga política aí, só chegou agora, acabou, não esquece, não tem mais jeito. Olha, se chegasse um pouco antes, Tiago, se eu ouvisse essa palavra 3 meses antes, 6 meses antes, 1 mês antes, 10 anos antes, a situação era diferente. Agora não tem mais jeito. Inês é morta, Jairo. Sua filha está morta, não incomoda mais o mestre. Mas olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que você pede, você não é um incômodo para Jesus. Muitas vezes eu sei que tem pessoas que se olham e se enxergam como um incômodo para Jesus. Literalmente não querem orar tanto, não querem pedir tanto, porque acham, olha, eu não quero incomodar, Jesus tem coisa mais importante para fazer. Deixa eu te dizer, Jesus é suficientemente poderoso para se importar com você, para parar e prestar atenção em você. E talvez você olhe e diga, olha, não tem mais jeito, não incomoda mais o mestre, deixa quieto isso aí. Diz até um ditado na nossa cultura, que, em outras palavras, fezes, quanto mais mexe, mais fede. Aí olha, cara, deixa isso quieto, isso aí, quanto mais... Gente, o que tem de pessoas, o que tem de gente, que literalmente tem uma alma da seguinte forma, imagina que sua alma é uma casa, e na sua alma tem uma área dela que está completamente apodrecida. É um quarto, um quartinho onde você costumava guardar coisas, e essas coisas começaram a mofar, e ao invés de você limpar aquele quartinho, você simplesmente fechou o quartinho, vedou. Todo dia você vai lá, coloca um bom ar na porta daquele quartinho, e aí quando chega a visita em sua casa, a visita vai se aproximando daquele quartinho, você fala, olha, não chega aí perto não, porque não, olha, deixa quieto isso aí, cara, se você abrir isso aí, a casa toda vai ficar mal cheirosa. Não, querida, Jesus ele vai entrar na sua casa, Jesus ele vai sentar na sua mesa, mas Jesus também vai querer abrir os quartos podres da sua alma. E quando Jesus abrir a porta dos quartos podres da sua alma, Ele vai trazer à tona coisas que estão fedidas, coisas que estão mal resolvidas, coisas que estão quebradas, mas Jesus quer desentulhar a sua alma. Não me incomoda ele, sua filha já está morta. Só que Jesus responde assim no versículo 50, e eu quero profetizar sobre a sua vida, e a palavra de Cristo: não temas, crê somente. Você não precisa saber como Deus vai fazer, como Jesus vai fazer, mas se aposta dessa palavra no seu coração: não temas, crê somente. E Jesus chega na casa, e aqui eu já caminho para o encerramento. Jesus chega na casa, e de repente ele manda sair dali todos os incrédulos daquele lugar. Jesus começa a limpar o ambiente de incredulidade, e você precisa limpar o ambiente de incredulidade da sua vida. E talvez você esteja me ouvindo aqui e já comece a calcular: não, Tiago, porque você não conhece na minha casa, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, fulano, XYZ, fulano é muito incrédulo, você não conhece, é impossível, a pessoa não crê de jeito nenhum. Irmãos, eu tenho um irmão em Cristo, ele falou assim, olha, o meu irmão de sangue, né, o meu irmão em Cristo falou isso, o meu irmão de sangue, ele é tão incrédulo, que ele tem esse dedinho aqui decepado. Não é o Lula não, era um irmão mesmo. Ele tem esse dedinho aqui decepado. Se você orar e crescer o dedinho dele, na hora ele vai dizer que foi coincidência. De tão incrédulo que ele é. Eu sei que tem pessoas assim, mas eu não me refiro a você sair de casa. Vou terminar um casamento, vou brigar com os meus pais, vou brigar com os meus irmãos. Não. Eu me refiro a você limpar o ambiente de incredulidade que está dentro de você. Você precisa vencer os seus demônios interiores. Você precisa vencer as vozes que dizem dentro de você que você não vai conseguir. Você precisa vencer as vozes dentro de você que dizem que já não tem mais jeito para você. Você precisa vencer as vozes que estão dentro de você. Deixa eu te dar uma palavra aqui, uma palavra bem prática para a sua vida.
Você quer começar a acreditar em cura? Começa a ouvir pregação de pregadores de cura. Começa a procurar, quem são os pregadores de cura aqui? O que é que está acontecendo? Começa a ouvir a pregação dele, começa a ver ele ministrando cura, começa a ver a coisa acontecendo, aquilo gera uma fé no seu coração. Você quer ter fé no profético, você quer ter fé no sobrenatural, você precisa começar a ser instigado, a ser inspirado por isso, você precisa começar a encher o seu coração de fé. No caso de Jairo, foi só uma palavra, e talvez você não conheça grandes pregadores, talvez você não tenha grandes referências, mas assim como Jairo teve da boca de Jesus, hoje você tem registrado de forma escrita na Bíblia, a mesma palavra que diz: não temas, crê somente. Jesus vem, ele traz os seus discípulos com ele, aleluia. Ele entra lá, versículo 51, com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Ele entra com os discípulos e com os pais. E as pessoas que estavam fora da casa, que Jesus tirou da casa, a Bíblia diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. Talvez quando você der alguns passos de fé, as pessoas começarão a rir de você. Talvez quando você der um passo de fé, a sociedade vai começar a debochar de você, vai começar a te ter como chacota. Talvez até a sua voz interior vai dizer: que loucura é essa que eu estou fazendo? Mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Versículo 54, Jesus pega pela mão, pega ele pela mão, pega Jairo pela mão, pega a menina pela mão, e diz: levanta-te, menina. Versículo 55, o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Sabe, muitas vezes nós fazemos cálculos com as circunstâncias. Não faça contas com Deus. Não faça contas com Deus. Não faça cálculos com Deus. Muitos de nós, queridos, estamos vivendo a nossa vida cristã baseada em probabilidades. Qual a probabilidade disso aqui dar certo? Calcula, não vai dar certo, então não vou nem orar. Você precisa adicionar Jesus na equação, porque a palavra de um homem pode no máximo te inspirar, a palavra de um homem pode no máximo te motivar, a palavra de um homem pode no máximo te explicar. A palavra de Jesus, ela pode criar. É por isso que você faz as suas continhas particulares e diz: não, isso aqui, tal coisa, não tem mais jeito para o meu casamento. Tal coisa, não tem mais jeito para ter a situação. Jesus vem e com a palavra dele, ele adiciona algo que não está na sua conta. Imagina que você precisa chegar a 10. E a sua conta é 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4, falta 6. Jesus vem ali e adiciona 6. Você precisa chegar a 10, a sua conta é 4 mais 4, dá 8, falta 2. Jesus vem ali e adiciona 2. Quando você acredita na palavra de Deus, você está acreditando naquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele venceu a tempestade, ele venceu os demônios, ele venceu a doença, ele venceu a morte. O que é porventura impossível para esse Deus? O que é porventura impossível para esse Deus? Poderia existir algo que ele não pode fazer? Poderia existir uma história que ele não pode mudar? Eu te convido a conhecer um Jesus
que vence todas as circunstâncias e que está acima de todas as probabilidades. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero te convidar a você exercer a sua fé comigo nesse momento, porque esse Jesus que estava disponível para Jairo, esse Jesus que estava disponível para os discípulos na tempestade, esse Jesus que estava disponível para aquele homem opresso em Gadara, esse Jesus que estava disponível à mulher do fluxo de sangue, esse Jesus está disponível para você hoje. Você estiver, na sua fé comigo, comece a orar ao Senhor nesse momento. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Diga: sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Espírito de Deus, nós te clamamos nessa noite, Pai. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Deus da provisão, no Deus da providência. Nós cremos que Tu estás disponível, que Tu estás aqui. Nós cremos que Tu estás aonde essa transmissão está chegando agora mesmo. Se você está no hospital agora e pode, coloque esse vídeo na frente de alguém. Se você não pode fazer isso ao vivo, mas se lembrou de uma pessoa, você vai colocar esse vídeo na frente da pessoa agora. Se você não precisa de uma cura, mas conhece alguém que precisa, comece a clamar agora mesmo. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus da cura, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus da provisão. Nós cremos que Tu és o Deus que acalma a tempestade em nossos corações. Tu és o Deus que traz sustento ao nosso barco, que tanto tem balançado, que parece que a qualquer momento irá a pique. Tu és esse Jesus que está no barco. Meu Deus, Tu és aquele que tem poder para quebrar as cadeias, as correntes que existem em nosso interior, cadeias emocionais, correntes espirituais, pessoas que estão acorrentadas em palavras durante anos e anos e anos, palavras liberadas por pais, por mães, palavras liberadas por alguém que ama, pessoas que foram alvos de feitiçaria maligna, estão com sua vida completamente amarrada, um nó cego, sem saída. Pessoas que precisam vencer o desafio do status, o desafio da posição, o desafio do que as pessoas vão pensar dele, dela. Como Jairo venceu, como a mulher do fluxo de sangue venceu. Pessoas que planejam esconder a sua sujeira, mas que sabem que precisam apresentar as suas misérias diante de Jesus. Ó Deus, pessoas que se encontram mortas, pessoas cuja vida
parece já não ter mais jeito. Pessoas, Pai, cujo o coronavírus já acometeu grande parte do pulmão, cuja saturação está baixa, pessoas que estão respirando por aparelhos, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, vegetando no hospital, pessoas que precisam andar, Senhor, que precisam viver. Oh Senhor Deus, nós colocamos o nosso clamor diante de Ti, como Jairo prostrou e rogou, Senhor, nós como igreja prostramos e rogamos para que haja cura física e espiritual em nossas vidas. Senhor, nós precisamos Te encontrar, nós precisamos ser encontrados por Ti. A Tua palavra diz, Deus, que ao final de tudo isso, a família de Jairo creu no Senhor. Jairo não era apenas mais um religioso, agora ele era alguém que viu de fato o poder de Deus na sua vida. Senhor Deus, eu oro para que pessoas que Te conhecem de ouvir falar, que Te conhecem de uma experiência religiosa, que Te conhecem apenas por frequentar uma comunidade, que elas possam experimentar o poder profundo e soberano do Senhor agora mesmo. Mostra para esse povo que há Deus em Israel, Pai, e salva-nos, 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 salva-nos. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, declare isso onde você estiver, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, o Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, eu sou sobrenatural. Sinta essa presença gloriosa de Deus onde você estiver agora. Se eu creio em Ti, Jesus está na sua casa nesse momento, como esteve na casa de Lázaro. Ele está aí agora mesmo. Ele está aí agora mesmo. Diga isso, você crê nele. se eu creio em Ti, eu sou sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, eu sou sobrenatural. Oh Senhor, somos gratos a Ti, Deus. Muito obrigado por essa noite, Jesus, por vidas alcançadas. Eu quero terminar essa noite não com apelo, mas eu quero terminar essa noite com um comissionamento. Esse Jesus que nós falamos nessa noite não é só o Jesus da Bíblia, é o seu Jesus, meu Jesus. Ele é o mesmo. Porventura haveria algo que Ele não pode fazer? Ele é o mesmo.
Eu quero te comissionar a você ser um instrumento desse Jesus. Eu quero te comissionar a você começar a orar por enfermos, a você começar a impor as mãos, a você começar a anunciar esse evangelho de poder. Eu quero te reanimar, você que está orando pela sua família há tanto tempo, mas já não está mais tão animado quanto antes. Eu quero te comissionar a você clamar por libertação na sua casa, por libertação sobre vidas que precisam da sua oração. Olha, eu não conheço as pessoas que você conhece. Tem pessoas que precisam da sua oração, da sua pregação, da sua imposição de mãos, da sua atitude. Eu quero lhe comissionar a você viver, experimentar e apresentar esse Jesus que traz à existência aquilo que não existe. Onde você estiver, coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração agora e feche os seus olhos. Pai, nós te somos gratos por essa palavra. Nós te somos gratos por esse entendimento. Te somos gratos, Deus, por cada coração que está sendo ministrado nessa noite, cujo fluir está sendo alcançado, cada pessoa que está sendo tocada pela tua unção nesse momento. Senhor, nós te somos gratos. E nós te pedimos, Deus, para que nós como família, nós como igreja, nós como geração, como nação, Pai, como nação, Senhor, e que as nações, que nós possamos ver a tua glória, que nós possamos ver que tu és Deus, que nós possamos experimentar níveis em ti que ainda não experimentamos. Senhor, queremos transicionar da teoria para a prática. O evangelho não é só um discurso, não queremos viver discursos. Queremos, Deus, a tua realidade em nós. E eu oro, Deus, para que tudo que foi ministrado nessa noite possa frutificar mais e mais em nome de Jesus. E que cada coração aqui não esqueça dessa palavra ao final desse vídeo. Não esqueça dessa palavra ao dormir. Não esqueça dessa palavra ao amanhecer amanhã. Mas que meus irmãos, que a mim, que a nós, que todos nós sejamos introduzidos a um novo nível em ti, Pai. Sejamos experimentados em um novo nível em ti. E que o Senhor faça em nós e através de nós, em nome do teu Filho amado Jesus, e para a glória do Senhor Jesus.